Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana Lúcia, sou professora do primeiro ano e estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é jornal. Você já viu um jornal? Você conhece um jornal? Estou falando do jornal impresso. Vamos conhecer alguns exemplos? Para a nossa aula de hoje, vamos precisar do nosso livro Novo Lendo Você Fica Sabendo, Letramento e Alfabetização. Nós estamos no Programa de Alfabetização Cuiabano. Prática 2. Conviver é aprender. Onde podemos encontrar essas imagens e leituras? Qual a funcionalidade dessas leituras? Você já leu algum jornal? Aqui nós temos 2 exemplos de jornal impresso. Sim, aquele jornal que nós podemos comprar na banca de revistas. Olha aqui, este é um outro exemplo. Podemos ver que o jornal, ele traz o nome do jornal e também a manchete. A manchete é o assunto principal do qual será falado o jornal. Sim, olha aqui, este aqui é outro jornal. O primeiro jornal tem o nome de A Gazeta. O segundo jornal se chama Diário do Sul. Nós temos a primeira manchete do jornal A Gazeta, que é a notícia principal. No Diário do Sul, temos o assunto principal, que se chama manchete. Mas você sabe por que nós temos jornal? Nós precisamos ler o jornal? Geralmente, o jornal nos traz muitas informações. Tem notícias sobre a nossa cidade, sobre a saúde, sobre as escolas. Também fala sobre as crianças, porque muitos deles possuem notícias que também pode interessar ao público infantil. Sim, informações sobre escola, sobre jogos e também informações sobre o lazer. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso? Os jornais são suportes que contêm diferentes gêneros, diferentes textos. Textos como reportagens, anúncios, receitas, sinopses e outros. Reportagens com pessoas importantes, pessoas que realmente fazem a diferença na nossa sociedade. Anúncios de vendas de carro, venda de alimentos, de brinquedos, entre outros. Receitas que a mamãe também poderá acompanhar e encontrar dentro de um jornal. Sinopses. Na aula passada, nós conhecemos o gênero sinopse, que é aquele texto que explica como será um filme ou parte de um filme para que nós possamos compreender antes de assistir. A função principal dos jornais é informar. Por isso, muitas pessoas têm interesse de lê-los diariamente. Os jornais, eles estão disponíveis diariamente. Pode ser comprado em uma banca de revista
Ou, dependendo, se você assinar o jornal, ele vem até a sua casa, ele é entregue em sua casa. Pois todos os dias há acontecimentos novos, histórias e fatos. Vamos agora analisar o jornal que temos aqui. É um jornal impresso. É aquele que nós podemos comprar nas bancas de revistas. Diário do Sul é o nome do jornal. A manchete, a notícia principal: licença ambiental para parque eólico é liberada. Pode ver, são muitas informações que nós precisamos estar por dentro todos os dias. Vamos agora conhecer uma parte de um jornal que é de interesse do público infantil. A manchete principal: quantas moedas o Brasil já teve? Conheça as que vieram antes do real. O dinheiro faz parte do nosso dia a dia. Para as crianças, a moeda usada no Brasil sempre foi o real. Mas sabia que ela já teve vários outros nomes? O real que conhecemos foi lançado em 1º de julho de 1994 e comemora 20 anos neste mês. Antes, o Brasil teve outras 8 moedas, que é o nome dado ao dinheiro usado em um país. Hoje, elas são encontradas com colecionadores e em museus, como no acervo de numismática, ciência que estuda moedas, do Museu Histórico Nacional, no Rio, na cidade do Rio de Janeiro. Ao visitá-lo, a convite da Folhinha, os irmãos Guilherme, de 10 anos, e Gabriel Barcelos, de 6, ficaram impressionados com a quantidade de zeros nas cédulas do antigo cruzeiro, que é uma moeda antiga. Algumas notas valiam 100 mil cruzeiros. Origem. Mas nem sempre o dinheiro foi um círculo de metal ou um pedaço de papel. Na antiguidade, há mais de 2000 anos, o sal era utilizado para comprar coisas. E é daí que vem o nome salário. Ele era valioso porque não existiam geladeiras e era usado para conservar a carne. No passado, no Brasil, o açúcar já serviu como dinheiro. No México, foi o cacau. Explica o professor especializado em numismática, Cláudio Carlão. Se sal e açúcar ainda valesse como dinheiro, seríamos ricos. Tem mais de 1 quilo de cada em casa, disse Gabriel. Vocês podem observar que a seção de informações para as crianças está Folhinha, no jornal Folhinha, que é um jornal próprio para crianças e adolescentes, pois trazem muitas informações importantes, por exemplo, como a história da moeda no nosso Brasil, quando ela foi lançada, 1º de julho de 1994, e comemora 20 anos. Quantas informações importantes para a gente aprender a história da nossa moeda. Estes são as 2 crianças, os irmãos Guilherme e Gabriel Barcelos. Eles foram ao Museu de Numismática, tá? No Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Olha as imagens, como eles ficaram impressionados com tanta informação. Deveria ser muito legal estar ali.
Agora vamos ver se você prestou atenção em nossa aula, pois eu quero que vocês respondam algumas perguntas. Número 1. Qual o assunto da reportagem? Você se lembra do que falou a reportagem no jornal Folhinha? Primeira alternativa, foi um acontecimento diário sobre economia de dinheiro? Segunda alternativa, curiosidades sobre a moeda brasileira? Terceira alternativa, dicas de compra. Qual dessas alternativas está falando o assunto da reportagem? Muito bem, acertou quem respondeu que fala sobre curiosidades sobre a moeda brasileira. Agora, vamos para a segunda pergunta. Será que você vai conseguir responder? Número 2. A reportagem foi escrita para que tipo de leitor? Primeira alternativa, só para leitores adultos? Segunda alternativa, principalmente para leitores infantis? Terceira alternativa, para leitores masculinos? Qual será a resposta? Você consegue me dizer? Muito bem, acertou quem respondeu que a reportagem foi escrita principalmente para leitores infantis, porque é um jornal que foi voltado para crianças e adolescentes, que trouxe até nós informações sobre a moeda brasileira. Agora eu quero ver com vocês. Vamos observar o jornal Folhinha, que acabamos de ler. Eu quero que você identifique a manchete da reportagem. Você se lembra que a professora há pouco falou que a manchete da reportagem é o assunto principal que está no jornal? Você consegue identificar onde nós encontramos a manchete desse jornal Folhinha? Muito bem. A manchete é a primeira que está com letras em destaque. Ela fala sobre a notícia principal do qual será falado o nosso jornal. Interessante, não é mesmo? Tenho um desafio a fazer. Vamos ver? Assista a um telejornal junto com a sua família e converse sobre alguma notícia veiculada. Nós vimos o jornal impresso. Temos também outro jornal que nós conseguimos ver pela televisão. E eu quero que você sente com a sua família e assista um telejornal. Converse sobre alguma notícia que foi veiculada. Converse sobre as informações que você conseguiu entender e, se tiver dúvidas, você pode perguntar também, para que você possa compreender mais do que está acontecendo à sua volta. Agora vamos falar de um assunto importante. Não esqueça de cuidar da sua família e de você. Não saia de casa. Se for necessário sair, use máscara. Lave as mãos com água e sabão. Use o álcool em gel para higienizar as mãos e limpar as superfícies da sua casa. Desse jeito, vamos manter o coronavírus bem longe da nossa família. Gostaram da aula de hoje? Um grande abraço a todos vocês. Prefeitura Municipal de Cuiabá.